Sionismo na cultura de fãs. Obrigado pela tua presença, por aceitar o convite da PP. Uma salva de palmas. O Wagner é fundador da Dioramas, empresa especializada em dioramas e displays de alto padrão para marcas ligadas ao setor de entretenimento. Acumula mais de 10 anos de experiência no mercado ligado à cultura de fãs e tem atuado com grandes empresas do campo de entretenimento, marcas e brinquedos, Paramount Pictures, Sony Pictures, Universal Studios, Hasbro, eFly Brasil, Disney, Growl, Transformers, Marvel, aí o meu inglês vai... Star Wars, Pacific Rims. O bom é que hoje em dia no WhatsApp tem 2x. Aí a gente faz... Não sabe inglês, né? Que eu estou no 2x. Wagner, boa apresentação. Boa tarde, muito obrigado. Boa tarde a todos. Hoje eu vou trazer um temazinho que eu conheço um pouquinho só. E aí foi um prazer receber esse convite. Em 2019 eu estive aqui assistindo. Eu trouxe meus alunos. E aí, agora, em 2022... 2019, 2022, nossa, que diferença, né? Em 2022, estou aqui apresentando, trazendo um pouquinho. É só uma pandemia, né? Resistimos, estamos aqui resistentes. E aí, trazendo um pouquinho da minha experiência com colecionismo, justamente ligado à cultura de fãs. Deixa eu ver se eu... Foi? Aí, para cima, para baixo. Agora foi. Bem, Henry Jenkins ele fala sobre Acafã. Acafã é acadêmico fã, e ele disse que ele sempre fala que ele é um acadêmico que estuda fãs, colecionismo, né, fandoms, e também é fã. Com isso, eu vou fazer a minha primeira apresentação. Então, meu nome é Wagner Alexandre Silva Venturini, tá? Eu sou acadêmico também, sou doutor e mestre em comunicação e práticas de consumo, eu fiz mestrado e doutorado aqui na ESPM, eu sou especialista em comunicação e marketing institucionais, e eu sou bacharel em relações internacionais. Ok. Com isso, eu sou professor, depois de graduação e pós-graduação, e pesquisador. É minha área de pesquisa mesmo. Eu estudo bastante, tento, aprendendo sempre sobre fãs e colecionadores. Ok. Profissional. Eu fui militar de carreira, eu risquei ali, porque eu fui militar de carreira durante 24 anos. E eu saí em 2019, né, por sorte, antes da pandemia, porque senão não poderia. E aí eu fui militar de carreira, eu era sargento do Exército, faltavam 6 anos para me aposentar. Mas aí estava fazendo doutorado, e aí dá aquela incompatibilidade de horários. Né? Não que a SPM não seja exigente, viu? Então tinha incompatibilidade de horários, e também começou assim, a demanda por eventos, participação em várias coisas, e aí eu abri mão da carreira para me dedicar só à minha carreira profissional e à minha carreira acadêmica. Com isso, eu sou influenciador digital, de nicho específico, Transformers, eu sou fãzaço de Transformers, né? Então eu tenho um blog sobre Transformers, agora site de Transformers, e foi a minha porta de entrada para o universo de fãs e colecionadores. Comecei em 2010, criei um blog, deu certo, fiz o meu primeiro trabalho um ano depois com a Hasbro, depois disso fui trabalhar com filmes, estive com Michael Bay, aquela coisa toda que a gente sabe quando a gente vai ingressando. Então, eu trabalho, né? Esse já é um hobby, não é trabalho, é hobby, com Transformers, então desenvolvo várias coisas, lançamento de filme, trazer pessoal para cá. E aí, com isso, eu faço também influência, recebo brinquedos, sabe aqueles sonhos de receber uma caixa de brinquedos, né? Tudo que é material de Transformers, eu passo por isso todo dia. Recebo um monte de coisa, faço conteúdo, né? O que sair de Transformers eu acabo fazendo. Então, tem aí uma pontinha de influência digital, mas não é o meu foco. Sou dioramista. O que é dioramista? Dioramas são cenários. Né? Você faz maquete. Sabe quando a gente faz maquete na escola? É isso. Então, eu comecei fazendo maquetes, dioramas de Transformers, isso chamou a atenção da empresa, da Hasbro, especificamente, de brinquedos. Com isso, eu fiz o meu primeiro trabalho, meu primeiro grande trabalho, que foi um diorama de 2 metros de diâmetro, para o lançamento de um filme, foi Transformers, O Lado Oculto da Lua. Depois disso, chamei a atenção da Paramount, chamei a atenção. E aí, em 2019, quando eu saí do Exército, eu fundei a Dioramas. Né? Em compatibilidade, eu não podia ter empresa e ser militar. Né? Então, eu fundei a Dioramas. A Dioramas passou, então, a estar voltada para esse mercado. Com isso, o pessoal já me conhecia, sabia que eu fazia bastante trabalhos, eu sendo consultor de comunicação e marketing, especializado em fãs, primeiramente, que foi quando eu terminei a minha dissertação. E aí, depois eu vou falar sobre dissertação, vou deixar um pouquinho no ar. Passei, né, disso, com um doutorado trabalhando com memória, com ambiências memorialísticas,
mítico-midiáticas, eu falo um pouquinho também sobre o ambiente, por exemplo, pesquisando CCXP, pesquisando BGS, pesquisando eventos de fãs e colecionadores, e parcerias estratégicas, por causa mesmo da minha convivência com as empresas, eu passei a fazer consultoria para empresas, né, como um todo. Fiz consultoria para a Hasbro, agora estou trabalhando recentemente com a iFly, fiz consultoria para a Grow, enfim, aí a vida muda. E, como eu falei, fundador da Dioramas, minha empresa tem 3 anos e agora está sofrendo uma reformulação aí que a gente está pegando grandes clientes, como se os outros não fossem grandes. Mas, enfim, a gente está sempre em processo. Bem, com isso, eu falei acadêmico, profissional e fã. Eu me considero um ACA Pro fã. É um acadêmico, estudo, continuo estudando, escrevendo meus artigos, participando de congresso. Estou no mercado para me atualizar e atualizar o mercado daquilo que a gente precisa saber vindo da academia. E sou fãzaço porque eu tenho que saber o que acontece com os meus personagens favoritos, Lanternas Verdes. Então, sou fãzaço de várias narrativas. Então, estou sempre acompanhando tudo o que está acontecendo. Para hoje, eu trouxe um rápido entendimento e a gente vai passar para entender o que são culturas de fãs, mas aqui eu estou falando no singular, cultura de fãs, práticas de fãs. Eu vou falar de algumas, né? Principalmente vou falar sobre colecionismo, mas vou traçar algumas, relembrar algumas que vocês já conhecem, mas talvez não tenham identificado ainda que se trata, né, estejam dentro das culturas de fãs. O cenário atual do colecionismo, para a gente entender que momento é esse que a gente está vivendo do colecionismo, e quais são os desafios do colecionismo no cenário internacional, né? Não só Brasil, mas no cenário internacional. Tudo isso que eu estou falando com vocês é a base do meu estudo, tanto do mestrado quanto do doutorado, aquilo que foi observado ao longo dos meus estudos e também com esse contato com as empresas que querem entrar no mercado de colecionismo, e aí elas buscam um entendimento melhor para entender o que é isso, o que é ser colecionador. E aí eu vou trazer esse entendimento a partir dos estudos que eu fiz. Primeira coisa, entender a definição de fã que está no dicionário. O dicionário ele diz: fã, pessoa entusiasta de um artista. Cinema, teatro, televisão, essa é a definição. Eu falo para vocês, tenho brigado bastante para que essa definição seja alterada. Por quê? Hoje, a gente sabe, né, existe o orgulho de ser fã, mas nem sempre foi assim. Vocês já estão acostumados, né, com o orgulho de ser fã, a pessoa vestindo camiseta, né, um anel, indo para a academia com uma camisetinha. Isso, hoje, é normal. Mas na década de 80, não. Ser fã era muito restrito, né? Era até mal visto quando a gente dizia, eu sou fã. Falava baixinho, falava num grupo seleto. Hoje a gente tem isso, o orgulho de ser fã, celebrar isso. E aí, pegando da definição, primeiramente, celebridades. O que são celebridades? Artistas, né? Atores, esportistas, todos esses a gente já conhece. No cenário atual, por isso que talvez a definição precise ser atualizada, entra nessa definição também as marcas. Existem os fãs de marca. Como você explica Harley Davidson? O cara tatuar Harley Davidson. E aí eu brinquei até eu estava com uma reunião na Yamaha, eu falei assim, eu nunca vi ninguém tatuando Yamaha. Mas é uma verdade, porque a gente estava falando sobre isso. Não, porque a marca é muito... Eu falei, olha, eu acho muito legal a Yamaha, eu conheço a Yamaha desde que eu era moleque, mas eu nunca vi ninguém tatuando Yamaha. Talvez vocês precisem de um consultor para isso. E aí a gente está conversando. Então, percebam, marcas também geram o orgulho de ser fã. Personagem, nem se fala, a gente está acostumado agora com personagens. Mas aí a gente está acostumado com personagens mais tradicionais. Por isso que eu coloquei a galinha pintadinha ali. Gente, é uma loucura a galinha pintadinha, né? Ela realmente, quando eu vou em eventos assim, você vê galinha pintadinha, Mônica, como é que tem aquele cara do chapéu agora, que parece até do Monopoly, sabe qual é? É de que também canta, é bem legalzinho, que lançaram para criança também. Foi Bita, Mundo de Bita, né? Gente, aquilo ali... E esses fãs em processo são muito engraçados. E existem os outros. O que são esses outros que eu tenho percebido? Por exemplo, né, eu coloquei aqui alguns bem conhecidos. CCXP, Comic Con Experience, não sei se vocês conhecem, né? Maior evento geek nerd do mundo. BGS está acontecendo agora, né? Tá uma loucura. Eu fui na quinta-feira, estive lá, tá uma loucura aquilo lá. E Rock in Rio, que aconteceu recentemente. Percebam,
existem agora também os fãs do próprio evento. A BGS, esse ano, para quem for, eles fizeram uma coisa sensacional, eu adorei. Para você sair do evento, você passa na loja. Eu adorei. E a gente vai entender por que isso é importante no colecionismo. E aí, percebam, ser fã do evento. Se você entrar no Rock in Rio, tem lá o site de fãs. Você pode, né, claro, vai pagar, né, para aquele site especial, para ser fã, para receber. Então, tudo isso, existem os fãs do evento. Vai para o evento somente porque é fã do evento, não de um artista, de um personagem ou de algo em particular, mas fã do evento. Isso é muito mágico. E isso precisa ser cooptado agora por essa definição de fã que está, ao meu ver, desatualizada. Cultura de fãs. Na cultura de fãs, os participantes eles se orientam devocionalmente. Depois eu vou falar um pouquinho sobre devoção, admiração, né, culto. Devocionalmente há um conjunto, né, há um objeto ou conjunto de objetos, entendendo aí personagens, pessoas, personalidades, e que permitem realizar práticas de fãs. E aí a gente fala sobre acesso a mundos sociais, que vem a ser pertencimento, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. E aí, com isso, as pessoas desenvolvem habilidades, competências, relacionamentos, senso de pertencimento e, principalmente, identidade. Ora, quando eu falo de práticas de fãs, algumas vocês já conhecem. Fandoms, por exemplo. Então, estar num grupo, né? Eu pertenço ao grupo tal, ao grupo X, Y, Z, normal. Eventos, não só grandes eventos, mas eventos, encontros, participações daqueles, sabe assim, vamos nos reunir no shopping para comer na praça de alimentação e mostrar os nossos bonequinhos de Transformers. Isso tem direto no Rio de Janeiro, chamado Encontrebas. Direto. Outra coisa, cosplay. Ok, aí vem a minha ressalva por causa da minha orientadora, né, a Mônica Nunes, que aí senão eu levo um puxão de orelha. Nem todo cosplay é fã de uma narrativa, ele faz só pelo desafio de ser fã. Mas pense naqueles fãs, né, que aprendem a prática cosplay, né, desenhar, e aí o seu próprio figurino, e passam também a ter essa prática, ou seja, vestir o seu personagem. E aquilo que eu gosto bastante, colecionismo. E aí, falando sobre colecionismo, um pouquinho antes, a provocação. Né, como eu falei, estudando bastante, tentando entender o que vem a ser o nerd e o geek, eu trago essas duas análises. O nerd, consumo identitário. O geek, consumo por tendência. Por quê? Primeiro, no nerd você tem a admiração. E no geek você tem o gostar. Há uma grande diferença na forma como esses dois indivíduos lidam com o seu objeto de adoração ou o seu objeto de gosto. Primeiro, acompanhamento regular. O nerd tem esse acompanhamento regular daquilo que acontece com o seu objeto de adoração. Então, se saiu um filme, saiu uma revista em quadrinhos, saiu uma animação, saiu uma estátua, ele está ali acompanhando regularmente. Geralmente, o gostar, o geek, ele só acompanha aquilo que está recebendo maior atenção. Quem aqui tem ouvido falar de Capitã Marvel? Ok? Quem aqui está acompanhando tudo que sai da Capitã Marvel? Entenderam a diferença? Mas, na época do filme, todo mundo, qualquer coisa que tinha, estava lá, clique, acompanhando. Exatamente isso. Essa é uma diferença que existe bastante com relação ao mundo nerd e ao mundo geek. Segundo, geralmente, né, o nerd ele adquire produtos não somente novos, mas também antigos. Porque ele gosta do personagem a um nível que ele quer conhecer cada vez mais. Ele quer se inteirar daquela realidade do personagem. Por exemplo, já no gostar, adquire somente aquilo que está na moda. É a camiseta, é o pin, é o broche. 3, o nerd, eles se fazem presentes em praticamente todos os eventos ligados. Já no geek, eles desconhecem a maior parte dos eventos que estão ligados ao personagem, que não sejam aqueles de grande vulto. Aquele Encontrebas que eu falei, não é todo mundo que sabe, mas aquela corrida de Transformers Run, aquela sim ele vai. É diferente. O gosto para com o personagem, ele limita essa interação. No 4, você
você percebe que o nerd ele possui um alto grau de conhecimento sobre o personagem. Ele sabe as origens do personagem, ele sabe quem era, ele sabe o nome, idade, sexo, ele sabe tudo sobre o personagem. Ele se aprofunda naquela realidade. Estou falando de personagens, mas podem ser mundos. Lembra? Podem ser marcas. Ele conhece profundamente. Já no geek, ele tem um conhecimento limitado. É aquilo que foi trazido agora. Geralmente, ele traz para ele, por exemplo, o Batman é gótico. Né? O atual filme, o Batman é gótico. O Batman não é o Batman. Né? Não é aquele Batman antigo. E aí, por exemplo, mas o Batman ele já andou de prancha de surf junto com o Coringa. Ok, tá vendo como é que o nerd ele traz uma recordação totalmente diferente? Né? Entender, por que a mulher gato da Halle Berry foi negra, mas a gente já teve uma mulher gato negra no passado. Não é agora, não é uma novidade. Aquilo ali foi uma homenagem. Então, esse aprofundamento, somente o nerd acaba tendo. E, por fim, nas redes sociais, o comportamento também é diferente. Os nerds, né, eles se fazem presentes nas redes sociais e dão opinião, né, periodicamente eles expressam opiniões, né, eles trazem, elogiam, criticam, sugerem, exigem. Já com o geek, não. Isso é diferente. A participação é limitada e somente durante o período que está realmente na boca do povo. E aí? Você é nerd ou geek? Tudo bem, calma. Você pode transitar. Né? Quando eu trouxe a setinha, né, lá, que eu falo consumo por tendência e consumo identitário, você pode transitar. Você pode acabar saindo de geek para nerd. Lembrando que, antigamente, ser nerd não era legal, era pejorativo. Hoje, ser nerd é cool. Quando você fala, né, eu sou nerd, é uma grande diferença. Há um peso muito grande. E a gente fala assim, não, eu sou nerd, eu sou das antigas. Eu sou nerd. Eu sou nerd. Aí, mas eu gosto de lanterna. Não, você é geek. O que você sabe de lanterna verde? Fala para mim. Ele usa um anel. Por favor. Você sabia que tem lanterna verde que não tem anel? Então... Ok. Vamos falar sobre colecionismo. Walter Benjamin fala que colecionar é uma forma de recordação prática. E aí começa todo o meu estudo a partir do mestrado e depois passando para o doutorado. Recordação prática. Por que recordação prática? A gente traz nos objetos, e eu vou falar, uma história, chamada de historicidade. Porém, o colecionismo ele é uma prática que ele pode causar ou estranhamento, ou ele pode trazer admiração. Estranhamento. Aqui eu trouxe um exemplo, né? Em 2012, esse Nick Verleumann, ele foi considerado, entrou para o Guinness por causa de sacos de vômito. Colecionador. Não sei se são usados, gente, não sei. Não me pergunte. Mas esse é o estranhamento. E aí você tem aquelas coleções de estátuas que causam admiração. E aí vocês vão entender, a gente vai passar um pouquinho a entender por que, embora tenha o estranhamento e a admiração, a prática colecionista é uma só. A própria história que ele conta, né, eles são mais de 6.290 sacos de vômito coletados em 1.191 companhias em 200 países. Percebam, tem uma história aqui. Existe uma história sendo contada. Né? Da mesma forma que o colecionismo, a admiração, tem uma história. Então, primeira coisa, colecionar é preservar memórias. E aí, a partir do estudo, né, quando cheguei aqui na SPM, a gente foi estudar comunicação e práticas de consumo, a minha visão de práticas de consumo era totalmente diferente, porque eu achava que práticas de consumo era comprar, 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 e a gente vai ver que não é só isso, e a prática colecionista não é só a aquisição de objetos. E o meu entendimento sobre memória também mudou completamente. Por quê? A partir dos estudos que eu fiz junto com um grupo de pesquisa, eu percebi que memória não é algo fixo. A memória está sempre em construção e ela não é apenas um armazenamento de informações. Sabe aquela história de quem conta um conto aumenta um ponto? É muito nítido. A memória, toda vez que nós recorremos à nossa memória, a gente acrescenta, exclui, adiciona, altera, mescla informações. Então,
Sabe quando uma criança conta uma história e fala assim, mas por que ele está falando isso? E se ele falou 5 minutos diferente? Né? A criança é o mais nítido de ver. Porque, realmente, a história ela passa por esse processo de construção em que você vai alterando, excluindo, colocando novas informações, mesclando informações. Bem, e aí, toda vez que você rememora algo, existe uma construção. Se eu estou falando de colecionismo, e eu estou falando que colecionar é relembrar, é memória, eu entendo os objetos colecionáveis como operadores de memória. Eles auxiliam a relembrar. E aí começa a mágica do colecionismo. Por quê? Todo objeto possui um aspecto memorial, ou seja, possui uma historicidade. Eles migram da funcionalidade para a subjetividade. E aí lembra do saco de vômito que eu falei? Qual é a funcionalidade dele? Eu sei. Mas aí, para a subjetividade, ele pode se tornar colecionável. Mas como ele se torna colecionável? Todo objeto possui, ele passa a deter um valor testemunhal. Ele é testemunha de algo que acontece conosco. Como ele tem um valor testemunhal, ele pode se tornar colecionável. E aí começa a mágica. Todo objeto na face da Terra pode ser colecionado. Aí, eu lembro que na minha dissertação, eu falei menos seres humanos. E a banca, uma das professoras da banca, que é daqui da casa, fez assim. Eu falei, exceto... Todos os objetos podem ser colecionados, exceto seres humanos. Por que seres humanos não podem ser colecionados? Porque eles morrem. E quando eles morrem, ao se decomporem, eles perdem a historicidade que está contida deles. Eles perdem o valor testemunhal. Porém, quando são transformados em objetos, ou seja, se aquela morte foi transformada em objeto, foi um homem das cavernas que morreu, foi um dinossauro, foi um cachorro que morreu, se é transformado em objeto, ele automaticamente passa a ter um valor testemunhal. E aí pode ser colecionado. Então, objetos empalhados deixam de ser objetos empalhados, deixam de ser animais, porque eles não mais se deterioram, eles são transformados em objetos e eles se tornam colecionáveis. Então, lembra daquela exposição de corpos humanos lá, que são tirados para você ver como funciona o corpo humano? Quando eles não mais se deterioram, são transformados em objetos, eles se tornam colecionáveis. Então, ser humano só pode ser colecionado, vou colecionar um ser humano. Só pode ser colecionado se for transformado em objeto. Animais só podem ser colecionados quando transformados em objetos. Todos os objetos, tudo que existe na face da Terra, pode ser transformado em objeto colecionável. Uau! E as empresas ficam malucas com isso, né? Porque aí aí a gente vai ver os desafios e por que eu falo que existem alguns erros que são cometidos pelas empresas ao pensarem somente dessa forma. E aí a gente tem a unicidade da coleção. A unicidade da coleção, quando a gente pensa, cada coleção é única, mesmo que seja composta de objetos que são vendidos aos montes no mercado. Só que cada objeto possui uma unicidade porque é possuída pelo colecionador. Entenderam? O meu anel é único porque é meu. Isso é bem mágico. Por quê? Podem ter 1 milhão de anéis, mas o meu anel é único. E aí, por que o meu anel ele passa a ser único? Porque ele traz a historicidade. Com isso, os objetos da coleção, quando eles são acumulados numa serialidade. E são subjetivamente ordenados. E a presença deles numa coleção só podem ser explicadas pelo colecionador. Por isso que a gente não entende por que o cara colecionava saco de vômito. Só faz sentido para ele. E só vai fazer sentido para nós quando ele explicar o porquê da coleção. E aí eu falei sobre serialidade. E existe o chamado jogo serial. O jogo serial é trazido por Jean Baudrillard. E aí, quando eu fiz o meu estudo falando sobre colecionismo, isso me impressionou bastante na hora que eu estava pesquisando.
Quando eu falo que o objeto ele tem um valor testemunhal e ele tem uma historicidade, eu estou falando que um objeto 2, ele possui uma história. Só que essa história, ela tem duas, né? Ela tem 3 partes, né? A história do objeto, né, que não foi completada e que precisa de um terceiro, e a história que ele está completando de um anterior. É esse jogo que faz com que exista uma serialidade na coleção. Ou seja, o objeto ele possui um valor testemunhal, ele complementa um, né, posterior e ele necessita de um anterior que complete essa historicidade. Então, toda vez que você adquire um objeto, você está completando um objeto anterior e complementando um objeto posterior para que seja composta, né, uma história. Essa é a busca pela completude da coleção. Por isso que ela não se completa, porque sempre existe uma historicidade incompleta. Sempre existe uma busca por algo mais. E aí vem a incompletude da coleção. Vou ser ousado. Não existe coleção completa. Sempre existe a busca daquele objeto que falta. Sempre existe um objeto faltante. Por quê? A historicidade de objeto não está contida completa em si mesmo. Está contida numa relação de historicidade com tudo que acontece ao redor. Então, na coleção, lembra que é memória? A coleção a gente adiciona, exclui, altera, mescla. Eu não falei que a memória está sempre em construção e que colecionar é relembrar? Colecionar não é memória? Se a memória está em construção, a coleção está sempre em construção. Então, sempre existe o chamado objeto faltante. E o que é mais interessante, o objeto faltante é que motiva a coleção. Toda vez que você pega um objeto que você queria muito, você conseguir, vamos para o próximo. Essa satisfação é muito interessante, né? Eu, como colecionador, consegui o item que eu tanto queria. Ok, você já tem o seu lugar na coleção. Agora dá licença que eu vou procurar outro. E assim, você chega nessa busca, nessa incansável busca pela completude da coleção, que é uma incansável busca pela uma memória, pela reconstrução da memória. Colecionar é se aproximar. E aí, existe aí o simbólico afetivo. Por quê? Quando você coleciona, você se aproxima daquilo que você gosta. Eu sei que o anel do Lanterna Verde no meu dedo não tem carga, não vai me fazer voar. Eu sei, mas ele me aproxima. Ele me deixa mais próximo daquilo que eu gosto. Eu sei que ter todas as credenciais de todos os eventos que eu fui até hoje, como recordação, não vão me fazer voltar ao passado presencialmente, mas me fazem recordar. Eu sei que o sabre de luz não funciona, infelizmente, como eu gostaria, mas ao acendê-lo, ele vai fazer com que eu me aproxime daquela narrativa. Então, percebam, colecionar, ele tem por intuito aproximar o colecionador a essa realidade do objeto de admiração. É usar o anel, é usar o cordão, é usar o penteado, é usar a cor do cabelo. Tudo isso é um processo simbólico afetivo. Quando a gente pinta o cabelo, quando a gente usa um brinco, quando a gente faz uma maquiagem, esse simbólico afetivo volta para aquelas práticas de fãs que eu tinha falado. Tudo isso são práticas de fãs, né? Você, enquanto fã, você também se aproxima simbólico afetivamente do seu personagem favorito. Você pode mudar a sua personalidade porque você gosta de um determinado personagem. Vocês já perceberam isso? Quantas vezes a gente não entra num cinema e sai de lá diferente? Agora eu sou... Né? Exatamente. Muda sim, muda até a maneira de andar. Né? Veja, o encantamento é tão grande que você muda a maneira de andar. Por que vocês estão andando dessa forma? Nada. Né? Tem isso. Então, é um simbólico afetivo. Bem, se existe esse simbólico afetivo, os objetos também fazem isso. Tem gente que sai desesperada. Quantos não saem? Eu sempre lembro de Pantera Negra. Depois do filme, esgotou as camisetas naquele quiosque da Petit. Não tinha mais. Você chega e fala, oi, tem camisa? Ai, desculpa, não tem mais. Percebam, a admiração simbólica afetiva fez com que todo mundo quisesse. E lembro, até ontem ninguém sabia quem era a Pantera Negra. Passou a vibe, mas vai voltar. A gente sabe disso. Né? A gente sabe disso. E eu trabalho com isso, é justamente esperando isso. Então, percebam,
Os objetos, eles são pontes de esperanças e ideais, né, para recobrar esses significados culturais. E aí sim, eles servem para cultivar algo que está fora do nosso alcance. Eu vejo o pessoal usando bandana de Naruto. De qual aldeia você é? E aí vai correndo com o braço para trás. Gente, é impossível correr daquela forma. Mas o pessoal corre. Eu vejo o pessoal, né, vídeos e mais vídeos. Ou seja, está aí uma aproximação. Não basta simplesmente imitar o personagem. Você precisa de ter algo para aproximar o personagem. E aí o que é legal? É uma camiseta, é uma bandana, né, uma munhequeira, é o relógio. São vários elementos que fazem essa aproximação. Quanto mais objetos, mais próximo você está do personagem. Entenderam por quê? Que o colecionismo, né, enquanto memória, enquanto aproximação, ele é um campo de estudo interessante, de entendimento, porque quanto mais você tem, quanto mais objetos uma pessoa tem, mais próxima ela está daquele universo mágico. Eu costumava chamar de universo fictício, mas não é um universo mágico, porque existem também, né, fãs de vários outros tipos, que não somente super-heróis, que não somente fictícios, e que há uma imersão total. Elvis Presley está aí para isso. Né? O vestir-se como personagem, você sabe que não é o Elvis, ele sabe que não é o Elvis, há ali uma aproximação através dos objetos, e a gente já vai falar o próximo item, você entende tudo aquilo. Mas, quando você tira uma foto com ele, você está se aproximando de quem? Você nem sabe o nome da pessoa. Ela nem existe. E mais, alguns, eu acho muito interessante, né, e no estudo do meu doutorado eu falo sobre isso, é quando você altera totalmente o gênero, né, e a etnia do personagem, e ele continua lá. Eu sempre me recordo na CCXP que tinha um cara vestido de Mulher Maravilha. Detalhe, tinha um cara vestido de Mulher Maravilha. Eu não falei que é um cara vestido de Homem Maravilhoso. Entendeu? Era a Mulher Maravilha. E você olhava para ele e falava, nossa, Mulher Maravilha. Posso tirar uma foto com você? É a Mulher Maravilha. É isso. É essa proximidade que a gente entende, que eu passei a entender com os objetos. E colecionar é identificar-se e pertencer. A aquisição de objetos, como eu falei, está nessa operação de memórias. Ou seja, você utiliza os objetos para relembrar, né, fatos que aconteceram na sua vida. E aí, não só individuais, mas também coletivos. Quando eu comprei essa camiseta, eu participei com o meu grupo, com o pessoal né, da minha escola, ou eu estava... Ou seja, está aí uma operação de memórias. E aí, outra coisa que eu tenho identificado bastante é o assumir-se colecionador. É legal que, ao se assumir colecionador, está mais ligado à singularidade do sentimento para com esses objetos que são colecionados e a operação de memórias através dele, do que simplesmente você sair comprando uma enxurrada de objetos. Você comprar vários objetos, você pode comprar vários e colocar no Mercado Livre. Isso não te torna um colecionador, se torna um vendedor. Mas, quando tem a singularidade do sentimento, ou seja, esse objeto foi comprado com esse intuito, esse objeto me traz uma história, me traz algo, aí sim você começa a entender por que eu digo eu sou colecionador. Por que isso? Ninguém olha para você e diz você é colecionador. Você diz eu sou colecionador. E aí existe essa coisa de assumir. Por quê? Permite ao colecionador relembrar momentos da própria vida. Uma pergunta que sempre me fazem. A partir de quantos objetos posso dizer que eu tenho uma coleção? Alguém arrisca? Primeiro objeto. Perfeito. Lembra que eu falei que existe aí a ânsia por mais objetos? Então, basta ter um objeto e a vontade de ter mais, ou seja, aquele que o complemente, você já tem uma coleção. E, ao assumir que esse objeto precisa de uma complementaridade, você acaba de se assumir colecionador. Então, quando alguém pergunta, você é colecionador? Quantos objetos você tem? E se você diz, eu só tenho um. Não, isso não é coleção, não. Isso é coleção. Porque eu estou aqui buscando a moedinha número 1. Eu só tenho a 2. Então, isso faz com que você queira realmente
ter uma coleção. Então, para ter uma coleção, basta um objeto e o desejo de ter objeto. E aí, a gente vai engrensar um pouquinho mais e falando desses desafios, talvez seja isso que as empresas não estejam entendendo. Elas não precisam sair criando vários objetos. Elas precisam criar apenas um objeto que desperte o sentimento de interesse e crie um vínculo simbólico afetivo. Somente um. Só um. Porque a partir dali existe a demanda. Entenderam como é diferente? Em vez de chegar e colocar número em tudo, não precisa colocar número em tudo. Você só lança um. E, a partir desse um, criar uma historicidade. Então, os objetos, né, numa coleção, quando você passa a essa condição de colecionador, não somente os objetos futuros, mas aqueles que você já tinha, podem ingressar nessa coleção. Então, e aí eu vou falar por que eles podem ingressar. Porque você começa a ter uma visão diferenciada, que é o refinamento do gosto. Geralmente, quando se começa uma coleção, pelo menos que eu tenho observado bastante, você começa a colecionar e vai trazendo vários objetos. Tá? Eu gosto do Superman. Então, você começa a colecionar várias coisas do Superman. E aí, chega um momento que é o toque pessoal. Eu acho legal o Superman, mas teve um ponto, uma virada muito interessante, que foi a Supergirl. Então, eu vou pegar somente materiais ligados a Supergirl. Eu não deixei de gostar do Super-Homem. Ainda tenho um S no peito, mas eu virei e eu tenho o meu toque pessoal. Por exemplo, eu gosto de Pokémon. Bem, tem muita coisa de Pokémon, né? E aí, eu gosto de Pokémon, mas só de pelúcia. Entenderam o que é o refinamento do gosto? É isso. É quando você começa a ter uma coleção muito diferenciada daqueles dos demais. A coleção, ela já tem a sua unicidade. O toque, o refinamento do gosto, está para a atenção do colecionador com aquilo que é colecionado. De repente, ele pega uma estatuazinha pequena, que seja, é a primeira estátua. Só que ele descobre que ele gosta mais de todas as estátuas que são pratas. Mesma estátua, só que tem que ser prateada. Mesma estátua prateada. Então, isso é um refinamento do gosto. E aí, ele passa a ter uma coleção única somente de estátuas prateadas. Olha, e aí, você olha assim, mas a sua primeira estátua era colorida. Por que as demais são prateadas? Opa, olha a historicidade novamente. Só ele pode explicar a coleção. Só ele entende por que a primeira estátua não é. E aí, existe uma coisa que no meu estudo que eu identifiquei, que me chamou muita atenção, muito atenção, que é o olhar do colecionador. O que acontece? Pergunte para o colecionador sobre uma determinada peça. Ele vai dizer a historicidade existente naquela peça e apontar os objetos faltosos. Ele diz, por que você tem essa peça? Não, essa peça aqui, ela me foi dada assim. Então, o olhar, né, do colecionador é impressionante. Por quê? Ele é capaz de descrever toda a informação sobre aquele objeto, toda a historicidade, o porquê de ter aquele objeto, e mais, mesmo que ele tenha muitos objetos, ele vai dizer, eu não tenho tal objeto assim, assim, assado. É impressionante. Ele cataloga mentalmente. Catalogo, sim, sou colecionador, eu sei quais são os itens que eu não tenho. Você bate o olho e fala assim, isso eu não tenho. Na hora, você não tem esse? Eu falei, não. Mas o seu... Não. Esse aí tem uma risca verde, o meu é vermelha. É esse preciosismo. E isso é o olhar do colecionador. Isso é muito mágico. Porque todos os colecionadores possuem essa habilidade mágica de reconhecer qual objeto tem na sua coleção. Não. É muito interessante, porque quando eu fui fazendo pesquisa de campo, e aí eu ia perguntando, conversando tudo direitinho, falei, mas tem algum item que você não tem? Tem. O item tal, assim, nossa, é capaz de descrever até o ano em que foi lançado e qual marca, de qual... É muito interessante. E esse olhar do colecionador, ele também pode ser explorado. Ele também deve ser explorado. Por quê? Como a gente explora isso, né? Como é explorado isso? Os colecionadores eles passam, então, por causa desse preciosismo, a ter contato uns com os outros. Por quê? Lembra que tem a unicidade da coleção, né? Cada coleção é única. E, de repente, eu tenho um item que não faz parte da historicidade, embora eu tenha, mas ele não completa mais a minha coleção, ou não preciso mais para completar a minha coleção, mas ele completa a coleção de um outro.
Então, nesse contato, a gente tem o lugar de pertencimento, os grupos. Colecionar hoje é muito mais fácil do que era há 10, 20 anos atrás. A internet facilitou muito isso, né? Você manter contato. Os encontros são muito importantes, porque eles te põem em contato com outros e eles fazem com que você tenha esse lugar de pertencimento, essa autoidentificação como colecionador, porque você vê que você não está sozinho nessa luta. Às vezes, aquele item raro que você quer é o item raro que outros também querem. Então, você percebe que existe, sim, uma rede de contato muito ampla entre os colecionadores. E isso é diferente daquele colecionador antigo que a gente conhecia. Que era o quê? Geralmente falava-se que o colecionador era uma pessoa reclusa, cuja coleção não era mostrada. Hoje existe o prazer de mostrar a coleção. Isso mudou bastante a forma como os colecionadores agem atualmente. Geralmente a coleção era algo fechado, chegava a ser até um sacrilégio mostrar a coleção, né? Era muito reservado. É como se ver a coleção de um colecionador é como se você estivesse entrando na sua intimidade. A forma de vislumbrar é muito, muito diferenciada. Vou acelerar. Bem, cenário atual do colecionismo. Para mim, toda vez que alguém falar assim, como é o colecionismo hoje? Gente, para mim é ornitorrinco. Por quê? Tem bico de pato, mas não é pássaro. Semi-aquático, terrestre e aquático. É um mamífero venenoso, um dos poucos mamíferos venenosos, e põe ovo. Colecionismo hoje, para mim, né, mundialmente, é ornitorrinco. Então eu olho, deixa eu ver se é um ornitorrinco que você está me trazendo, ou se é realmente algum objeto colecionável. Então, toda vez que eu olho, eu vejo alguma coisa e falo, lá vem mais um ornitorrinco. Não serve para nada. E aí, por quê? O mercado ele passa a estar, né, pretensamente, produtos pretensamente colecionáveis são bombardeados todo santo dia. Não basta dizer que é colecionável. Precisa trazer, né? Aí já começa o desafio, precisa trazer o simbólico afetivo para esses objetos. E aí sim, criar o vínculo simbólico afetivo, você tem que ter memória, aproximação, identificação e pertencimento. Se não tiver esses 4 elementos, desculpe, vai morrer na prateleira. Vai ficar na prateleira. Não vai chamar a atenção. Certo? E aí, eu chego ao meu obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado. E aí, quem quiser me encontrar, tem no LinkedIn ali. E eu vou fazer, né? Sempre tem pós-crédito, né? E o pós-crédito, vou aproveitar. Gente, eu estou lançando meu livro Fãs Colecionadores. Está aqui. E aí eu vou estar aqui na saída para que vocês possam conhecer um pouquinho. E algum desses apontamentos estão aqui nesse livro que eu estou lançando efetivamente. Obrigado. Vamos abrir. A gente tem uns minutinhos ainda, porque a gente tem que ir lá para o auditório para fazer o fechamento lá no auditório azul. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Vamos lá. Boa tarde, muito boa a apresentação. Eu acho esse tema muito legal de colecionismo. Uma coisa que eu acho interessante é que você falou da historiedade e acaba tendo um valor simbólico para cada pessoa. Só que uma coisa que me impressiona é que, dependendo do objeto, passando muito tempo, ele vira uma raridade muito grande. É aquela cena do Indiana Jones que o cara pega, esse relógio eu comprei no camelô, só que se eu enterrar no deserto, daqui 2000 anos vai valer milhões. E eu fico curioso, porque, por exemplo, história em quadrinho do Super-Homem, que você comprava por centavos, hoje é leiloada por milhões. Você tem uma questão com isso também, nessa parte do valor de uma coleção? Justamente a historicidade contida nesse objeto. E aí, lembra, entra no simbólico afetivo. Você pode enterrar uma moeda e ela simplesmente não valer absolutamente nada, mas você pode desenterrar uma moeda, mesmo que seja de 50 centavos hoje, dizer, olha, essa daqui foi desenterrada dos escombros do World Trade Center. Entendeu a diferença? De você encontrá-la 50 centavos na mesma rua e de você desenterrá-la
tem a historicidade. Então, o relógio enterrado, ele vai conter uma historicidade daquele tempo, inclusive se ele parar o horário, porque tem um horário exato em que ele parou de funcionar, o dia, a data, a hora. Entenderam como esse objeto ele ganha um algo maior? Ele tem um algo diferenciado. Qualquer objeto pode ser transformado em colecionável, não significa separá-lo da existência. Significa, assim, dar a esse objeto algum tipo de historicidade. Por exemplo, você pega um pedaço de papel, aliás, pega uma credencial dessa, vai numa CCXP da vida, chega lá, ele é assinado pelo Arnold Schwarzenegger. Olha, tornou-se colecionável. Se você pegar a colecionável e conseguir a assinatura de 120 mil pessoas na CCXP, o que acontece com ele? Se torna colecionável, porque ele se torna único, tem uma historicidade. É único. E aí ele tem um valor. Mais alguém? Vou tentar ser rápido. Não, fica tranquilo. Boa noite. Obrigado pela apresentação. Foi muito boa e surgiram algumas dúvidas. Você disse que, em relação a todos os objetos, podem ser colecionáveis. E, para um colecionador, o olhar do colecionador, o que chama mais atenção é a historicidade de um objeto. A partir de qual momento deixa de ser uma coleção para ser um mero acúmulo de material? Sabia. O acúmulo de material. Pense comigo. Os acumuladores Os acumuladores. É lindo isso. A coleção ela tem história. A acumulação perde a história. Quando há a perda da historicidade dos objetos, eles estão acumulados. Uma história inventada. Perceba que tem muito objeto que são... Entendeu? Existe uma história real e história inventada. Por que essas caixas estão aqui? Não, essas caixas não, elas fazem parte da minha... Não, são minhas. A perda da historicidade faz com que haja o acúmulo. E aí sim, a gente sabe que, né, a acumulação é uma doença, mas a perda da historicidade. Assim, se você tem muitos objetos e aqueles objetos não fazem sentido para você, não fazem mais sentido para você, você não tem mais uma coleção, você tem um acúmulo de objetos. Eu já me perguntei isso, né, porque eu tenho, sei lá, eu acho que eu tenho mais de 500 bonecos de Transformers. Eu não sei, eu perdi a conta a partir do momento que eu comecei a receber. E aí, eu sou acumulador. Meu Deus. Não, mas aí é justamente isso. Mas os Transformers ainda fazem parte da minha história. A partir do momento que eu começar, por exemplo, né, água dos Transformers, e aí eu já conheci um acumulador. Né, ele era colecionador e passou a acumulador. Pegou o copo e ele não abriu mais o copo de água. Só que no caso dele foi biscoito. Bem, você pega um pacote de biscoito e coloca jogado, né? E aí, assim, tinham peças quebradas, já não era mais coleção. Entendeu? Então, aí você tem que ter o cuidado da atenção para saber se a historicidade está sendo perdida ou não. Geralmente não se percebe. Né? O colecionador, quando passa acumulador, ele não percebe. Tá? Feito. Uma última pergunta? Alguém? Você? No início da apresentação, você tinha falado para a gente a diferença do geek para o nerd. Realmente, de uns anos para cá, a visão mudou muito e é muito mais legal você ser geek, você ser nerd. Porém, entretanto, todavia, quando a gente olha as redes sociais, a gente vê muito o termo nerdola. Aquele nerdola entre os jovens, que é uma forma de depreciação. Como você vê... acho que você vai saber me dar uma visão bem legal sobre isso, de esse encaixe de uma coisa que estava vindo a ser bem legal e, de repente, dar esse passinho para trás de novo. Ou seja, vamos lá, existe sempre uma resistência e uma guerra entre nerd e geek. Sempre existiu, né, essa guerra. O que acontece? Como clássico, como nerd, raiz, é claro que é chato você ver o pessoal mais novo vindo com um conhecimento que eu não tenho. Ou tentando... Né, eu sempre falo assim, o Homem de Ferro, se você pegar o primeiro filme, foi em 2008. Se você me disser, eu sou fã clássica do Homem de Ferro, eu vou dizer, é verdade.
Já tem 10 anos, mais de 10 anos. É suficiente. Quando alguém fala assim, não, eu sou fã clássico. De quando? Do primeiro filme. Você é fã clássico. Se você olhar para um nerdola, um nerd, ele vai dizer, não, fã raiz é de quem lia a revistinha na década de 80. Se você pegar um pouco, não, década de 70. Então, sempre existe essa resistência. Né? Eu sou nerd raiz, você é nerd Nutella. Sempre vai existir essa briga daquele que detém né, a palavra final. O que eu vejo, na verdade, é reconhecer que cada geração tem o seu clássico. Cada geração tem o seu clássico. E você identificar isso, por exemplo, tem coisas que o pessoal fala, isso era da minha infância. Não foi da minha infância. Então, eu seria um geek ao entrar nesse novo universo, porque eu não conheço. Mas você tem 40 e poucos anos. Mas sou geek, não sou nerd como você nesse nicho específico. Por isso que é legal trabalhar com nicho. E por isso que é entender também que esses termos pejorativos, eles vêm, é justamente nesses embates, nesses não reconhecimentos das autoridades que são. Porque tem essa briga, né, de autoridade, de identificação, nessa autoidentificação, eu sou mais nerd que você. Não existe ser mais nerd. Existe estar mais inteirado. Por exemplo, eu, com o grupo de Star Wars, que eu faço parte do Conselho Jedi SP, também. E ele não é nerd. Eu sou um dos mais novos. Porque, assim, as minhas narrativas preferidas são as animações e desenhos animados. Eu não sou fãzaço dos filmes como um todo, mas a animação, tanto que eles não entendem de animação. E eu entendo pra caramba. E aí é um conhecimento diferente. Nem por isso eu deixo de estar no Conselho Jedi, com aquela visão nova, entendendo esse novo que veio, né? O pessoal agora adora a Ahsoka, mas eu já amava a Ahsoka já tem mais de 300 anos. Agora que ela... Não, eu já... muito tempo. Então, essa é justamente também a questão do próprio respeito existente entre... Mas está melhorando, viu? Melhorou bastante, já foi pior. Já foi pior. Wagner, parabéns, uma salva de palmas. Muito obrigado, gente. Acho que também tem um consenso que não existe cara mais nerd que o outro. Tem gente mais chata do que outras, né? Também. Gente, vamos para o auditório azul, por favor. Só para a gente vai fazer o fechamento lá, vai ter a apresentação. Então, obrigado pela presença de vocês. Vamos lá, auditório azul, tá bom? Parabéns.